cujo nome é Pedro Paulo Venceslau, segue aqui porque temos entrevista importante com um xará do Pedro Venceslau. O 360 recebe o deputado Pedro Paulo, do PSD, coordenador da pré-campanha de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo aqui ao 360 e é o seu xará, Pedro Venceslau, quem vai começar a entrevista, que fez a gentileza de intermediar a nossa conversa aqui. Então, de Pedro para Pedro, por favor. Deputado, seja bem-vindo. Eu queria saber qual a avaliação do senhor sobre a possibilidade do Rio de Janeiro ter duas eleições diretas em 2026. Uma em junho, que seria a eleição para o mandato tampão, e outra em outubro. O Rio de Janeiro estaria preparado para essas duas eleições? Só que, contextualizando, o STF vai tomar essa decisão sobre a eleição direta ou indireta na semana que vem. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, xará. Obrigado pelo convite. Não sabia que você era Pedro Paulo também. Débora, prazer revê-la. Yuri, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando para a CNN. Olha, em primeiro lugar, nós temos que ter eleições diretas. Essa é a defesa do PSD, não à toa, a partir da nossa reclamação no Supremo Tribunal Federal, que se começou essa discussão, porque nós entendemos que ao povo cabe escolher quem é o seu governador, independente do período, independente do tempo, sendo mesmo eleições complementares, mandato tampão, ou seja, o Rio de Janeiro está vivendo um caos sistêmico, institucional, causado por um governador que foi cassado por ter roubado uma eleição em 2022, e os efeitos são muito graves para o estado do Rio de Janeiro. Imagina o sistema de segurança, imagina a educação pública, a saúde pública estadual, o caos que nós estamos vivendo por conta esse conjunto de irresponsabilidades que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, é preciso urgentemente, para que a gente possa pacificar essa situação, eleições diretas. Além das eleições diretas, Pedro, Yuri e Débora, nós precisamos da continuidade, da condução desse processo de eleições diretas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e governador interino, que já no início de seu trabalho tem, de alguma forma, iniciado esse processo de estabilização institucional com medidas que estão sendo tomadas para que possa ter uma condução independente, uma condução transparente desse processo de eleições diretas. E aí, por fim, respondendo diretamente à sua pergunta, Pedro, independente de ter eleições, duas ou uma eleição direta, cabe ao TRE fazer uma avaliação, no caso de eleições suplementares, os prazos formais para uma eleição direta, registro de candidaturas, tem toda uma série de prazos, mobilização de urnas eletrônicas, preparação, tempo de campanha adequado, que o TRE precisa se manifestar quanto a esses prazos para que possa haver uma avaliação sobre a razoabilidade de se fazer duas eleições ou uma eleição. Por exemplo, se o TRE estabelecer que um prazo para as eleições adequado seria eleições em julho, agosto, eu acredito que vai haver uma reflexão sobre a racionalidade, de se fazer uma eleição em agosto e uma outra logo em outubro. Então, assim, eu acredito que isso são discussões que vão precisar ser enfrentadas nessa discussão do Supremo Tribunal Federal no dia 8, ou pelo menos iniciar essas discussões, essas reflexões do dia 8, para que possa haver eleições diretas ou num prazo adequado, com alguma razoabilidade. Mas o importante é o seguinte: o PSD, e eu digo aqui como presidente estadual do PSD, defende vigorosamente eleições diretas, e tendo uma ou duas que sejam eleições diretas conduzidas pelo governador interino, presidente do Tribunal de Justiça, para que elas sejam independentes, transparentes, equilibradas e que possa trazer a normalidade institucional no Rio de Janeiro. Uhum.
Deputado, acho que ficou agora já mais claro e impossível essa defesa do PSD fluminense pelas eleições diretas, mas ainda depende dessa decisão do Supremo. Naquela primeira situação ali na Assembleia Legislativa, para a escolha do presidente da Assembleia, o partido, assim como os aliados do PSD na Assembleia, não participaram daquela votação, contestaram e conseguiram, inclusive, a anulação. Caso seja a decisão do Supremo, seja a realização de eleições indiretas, o PSD vai participar e quem seria o candidato a ser indicado numa situação de eleição indireta pelo grupo que tem como candidato previsto para outubro o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes? O PSD defende eleições diretas, mas vai participar de todos os processos eletivos aqui no Estado, seja presidente da Assembleia Legislativa ou, se for a decisão do Supremo, eleições indiretas, o PSD também vai participar desse processo junto com seus aliados, defendendo aquilo que nós acreditamos do nosso campo político. Agora, por que não participamos daquela eleição na Assembleia? Porque ela foi ilegal, né? Foi muito clara a decisão do TSE para que fosse feita a recontagem dos votos após a cassação do ex-presidente, deputado estadual Rodrigo Bacelar, e no assodamento ou na esperteza, na malandragem política da condução da casa, do grupo que nós somos oposição, que é comandado pelo PL, eles tentaram fazer sem essa recontagem, com sucessivas reuniões extraordinárias, convocações extraordinárias para vencer etapas regimentais de maneira ilegal. A decisão desse campo político, dos partidos que compõem a nossa aliança, foi não participar dessa eleição, porque era ilegal. Então, isso não faria sentido a gente disputar uma eleição, e nós buscamos a via jurídica, PSD, PDT, e nós conseguimos uma liminar já previsível, que seria a anulação dessas eleições. Então, mas nós temos um prazo agora do TRE de se fazer essa recontagem dos votos e a nova diplomação do deputado que entra na vaga do ex-deputado Bacelar para o dia 14 de abril. Então, nós estamos construindo uma candidatura para presidente da Assembleia, mas se a decisão do Supremo for por eleições indiretas, nós apresentaremos no nosso campo político uma candidatura para o mandato tampão, para o governador eleito indiretamente, que não será o nosso candidato a governador pelas eleições diretas, o ex-prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes só será candidato para eleições diretas. Ele vai só se colocar para o sufrágio universal, pelo voto da população, não em eleições indiretas. Deputado, Débora falando aqui de Brasília com o senhor, e agora queria falar, primeiro meu boa tarde, e também abordar com o senhor a situação do PSD no estado do Rio de Janeiro e qual é o ânimo do partido no Rio para apoiar a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência em outubro. Bom, Débora, não é surpresa para ninguém, é algo muito transparente as relações que o prefeito Eduardo Paes e o nosso candidato a governador com o presidente Lula. O ex-prefeito Eduardo Paes já declarou publicamente o apoio dele ao presidente Lula, e essa é a orientação, a defesa que nós vamos fazer no PSD. Obviamente, a gente tem dialogado com o presidente Gilberto Kassab, mas o partido tem essa sinalização de apoio ao presidente Lula, até porque o presidente Lula foi um presidente que ajudou muito o estado do Rio de Janeiro, trabalhou em parceria conosco, então não há dúvida, isso já foi colocado de forma absolutamente, de forma transparente ao nosso partido. Mas só para complementar, então é o seguinte, Ronaldo Caiado, ele está, sim, com essa dificuldade, né, já nesse período de pré-campanha, de conseguir palanques em estados, né? A gente sabe que a situação, a do Rio de Janeiro, ela se repete em outros estados, né? As conexões regionais e tudo mais. Mas, assim,
tanto para deputados, para candidato a Senado, etc., não vai contar, então Ronaldo Caiado não conta com o apoio do PSD, partido dele, no estado do Rio de Janeiro. Dá para a gente fechar uma interpretação assim? Débora, o nosso candidato a governador, pré-candidato a governador Eduardo Paes, já declarou publicamente a sua aliança com o presidente Lula. Pedro Venceslau. Deputado, só para entender, então, quer dizer, o senhor avalia que o melhor cenário, então, seria o presidente do TJ, Ricardo Couto, permanecer no cargo até as eleições diretas de outubro? Seria o cenário mais racional na sua avaliação? Quer dizer, não acontecerem duas eleições e o governador ocupar esse espaço? E emendo numa segunda pergunta, o grupo do Cláudio Castro ainda tem influência no governo do Rio nessa gestão interina? Bom, Pedro, isso quem vai decidir, obviamente, é o Supremo, mas eu tendo a crer que duas eleições, do ponto de vista logístico, material, os custos para duas eleições, eu acredito que não faz muito sentido. Imagina os tempos de se fazer uma campanha, o governador interino assume, por exemplo, em julho, praticamente em agosto, já assume tendo que fazer uma campanha. Vai quase coincidir o tempo que ele assume um governo e vai ser candidato a uma nova eleição. É claro que isso é um fato absolutamente novo, porque o Brasil está acostumado com eleições suplementares, né? Outro dia eu estava vendo um número, a gente tem cerca de 4, 5% de eleições que são invalidadas e são necessárias eleições suplementares, mas isso num âmbito municipal, né? Mas eu acredito que, dado o fato do Rio de Janeiro, imagina você mobilizar uma população de 17 milhões de pessoas irem às urnas 2 vezes no espaço de 2 meses, né? Eu acredito que isso deva ser levado em conta na avaliação dos ministros, mas com as informações, obviamente, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, para que possa ter aí as informações, os prazos adequados, ser informada a capacidade de mobilização. Se o TRE e o TSE entenderem que há viabilidade logística para se fazer isso nesse prazo, nós vamos estar prontos para apresentar a candidatura do ex-prefeito Eduardo Paes para a eleição, para as duas eleições, para suplementar e para a eleição ordinária em outubro. Mas acredito que por uma estabilidade institucional que é necessária do Rio, isonomia e transparência nesse processo. Eu acredito que o presidente do Tribunal de Justiça, o governador interino, Ricardo Couto, que tem feito um trabalho absolutamente republicano, adequado, cuidadoso nessa condução. Eu acredito que ninguém melhor do que o presidente do TJ para conduzir esse processo, para que mantenha paridade de armas, igualdade de condições para todos os candidatos e não ter assodamento com uma eleição na Assembleia, que a gente sabe que é o mesmo grupo que está lá, que usa mecanismos que não são mecanismos republicanos, uso da máquina para desequilibrar eleições. Eu acredito que seria muito temerário, dada a situação do Rio de Janeiro, nós termos algo diferente do que o presidente do TJ conduzindo esse processo, seja das eleições diretas ou das eleições indiretas. Nós conversamos com o deputado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, o Pedro Paulo, coordenador da pré-campanha de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado, e até a próxima. Obrigado, Débora, Yuri, Pedro, sempre à disposição. Muito obrigado ao deputado Pedro Paulo e ao nosso Pedro Paulo, Pedro Venceslau, que viabilizou aqui a entrevista.